Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero compartilhar um texto que está no profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso de número 6. Diz assim o texto: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. O profeta Isaías está falando algo tremendo para os nossos dias. Mas ele estava falando com o povo de Israel daquela época. E assim como ele falava para o povo, estava chamando o povo a buscar ao Senhor enquanto se podia achar, a invocar o Senhor enquanto está perto. Ele estava dizendo para o povo: deixe da vida que vocês estão vivendo e vá buscar ao Senhor e vá invocar o Senhor. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que viviam na perversidade, para aquelas pessoas que viviam na iniquidade, para que pudesse deixar o caminho da perversidade, deixar o caminho da iniquidade e buscar se converter ao Senhor. Porque o Senhor compadeceria dele, o Senhor o perdoaria. E diz mais, o profeta está dizendo para o povo o seguinte: os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos. Os caminhos de Deus para vocês não são os teus caminhos. Porque os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor para eles eram os melhores, eram maiores do que eles haviam pensado ou buscado. E ele faz uma comparação da chuva e da neve, que cai, fecundem a terra, fazem o ramo, a flor, os frutos brotarem, para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Assim é a palavra de Deus. Ela vem e ela produz vida na vida daqueles que querem deixar a perversidade, que querem deixar a iniquidade, para viver um novo caminho, para viver uma nova vida. A palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus, ela produz esperança. A palavra de Deus, ela produz crescimento. A palavra de Deus, ela produz transformação, arrependimento. E a palavra de Deus, ela traz esperança para aqueles que acham que não têm esperança. Saída para aqueles que não encontram uma saída. Então nós temos que entender: o que vem do Senhor é o melhor. E eu gosto muito de fazer a comparação do Velho Testamento, da Antiga Aliança, com o Novo Testamento, a Nova Aliança feita em Cristo Jesus.
Você vai olhar para o Antigo Testamento e você vai ver o salmista dizendo: o Senhor é a minha luz. Quando você vai para o Novo Testamento, a Nova Aliança, você vê Jesus Cristo dizendo: eu sou a luz do mundo. Agora você vê aqui Isaías dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Aí você vê Jesus dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então um completa o outro e apontam para uma única verdade. O homem é pecador, o homem vive na iniquidade, o homem vive no seu caminho de iniquidade. E ele precisa se converter ao Senhor. Eu não estou falando de converter numa religião, é se converter ao Senhor, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o, porque o Senhor está perto. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua situação, Ele quer que você deixe o seu caminho de iniquidade, Ele quer que você deixe o seu caminho de perversidade e converta-se a Ele, mude a sua estrutura, mude a sua vida, para que você tenha esperança. Porque o que o mundo oferece, oferece um caminho de perdição, de sofrimento, de dor. Mas o que Deus oferece para nós são pensamentos de paz, de alegria, de vida. O caminho que o Senhor oferece é o caminho de salvação. É o caminho de pureza, de retidão. É um caminho que vai você encontrar a Ele. E qual é esse caminho? É Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, que o profeta está dizendo aqui. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, porque eu sou a vida eterna. Então, queridos, é difícil entender que a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. E o que Ele tem para você é um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, mas o final deste caminho com Cristo é um caminho de vitória. Porque Paulo, ele diz isso: em todas as coisas que nós enfrentamos, em todas elas, se nós confiamos em Cristo, somos mais que vencedores. Este é o pensamento de Deus para você, este é o caminho que Deus oferece para você, oferece para nós. Basta confiarmos, basta crermos, porque o que Deus tem para nós é o melhor. O que Deus tem para você é o melhor. Então, queridos, o profeta está dizendo 3 coisas para você aqui. Busque ao Senhor. A segunda, deixe o caminho do pecado, deixe o pecado para lá e venha andar pelos caminhos que Deus tem para você. E o caminho é de bênção, caminhos de paz, caminhos de vitória, caminhos de uma certeza que o amanhã, que quando Cristo virá, é o melhor amanhã que você vai ter na sua história. Que você vai ter a certeza que em Cristo Jesus você tem a coroa da vida eterna guardada para você. Mas é necessário você buscar ao Senhor, deixar a vida de pecado, deixar o caminho da perversidade, deixar o caminho da iniquidade, para viver o caminho de Deus na sua vida. O caminho de Deus para a sua história. Porque Ele quer fazer o melhor em você e o melhor para você. Basta você buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E isso é hoje, é agora, é neste momento. Abra o teu coração, creia em Cristo Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade rica
de buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto estamos vivos, enquanto os nossos pensamentos estão claros e podemos entender que os teus pensamentos e os teus caminhos para nós são os melhores. Mas é necessário nós darmos o primeiro passo e buscar ao Senhor. Entregar a nossa vida nas tuas mãos, confessar os nossos pecados, mudar de vida. Mudar de vida significa conversão. Conversão significa mudar de caminho, deixar a perversidade, deixar a iniquidade e mudar para os teus caminhos. E os teus caminhos passam por Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer transformar a nossa vida de pecador para um regenerado pela fé no sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Perdão, Senhor. Perdão, nós clamamos por perdão em nome de Jesus. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado. Ó Deus querido, coloque a tua mão sobre todos os enfermos, seja espiritual, seja psicológico, seja físico. Nosso desejo é cura, mas seja conforme a tua vontade, ó Pai. Abençoe as famílias, restaurando os casamentos, restaurando a vida dos nossos filhos, libertando eles de todo vício, de todo mal, de todas as pessoas que caminham para as coisas erradas. Coloque pessoas que levam-os a aproximar de Ti, a buscar a Tua presença. Ó Deus maravilhoso, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.